contando a história de dois jovens que, num possível futuro distante em que males como a fome, a pobreza, as guerras e até a morte foram superados, são recrutados para se tornarem árbitros do fim. O Ceifador é um livro que eu quero que mais pessoas leiam. Falar isso logo no começo do vídeo é meio estranho, quase inapropriado, porque esse é o tipo de coisa que se diz na conclusão de uma crítica literária. Algo que você só esperaria depois de eu dar a minha sinopse da história, falar uma ou duas curiosidades sobre o autor e destacar as qualidades e os defeitos da obra. Mas esse vídeo não é uma crítica literária qualquer. Eu particularmente nem gosto de críticas literárias. Eu prefiro muito mais ver um vídeo ensaio do que uma crítica, porque é um formato mais original e rico do que uma mera apresentação. A maioria dos livros não tem uma proposta incrível ou extraordinária. Na real, a maioria dos exemplares de qualquer mídia é uma interação própria de histórias que a gente conta há milênios, sobrando apenas a novidade das minúcias para surpreender. O que resta não é ser uma história de romance, mas o que esse romance diz de novo em relação ao último. E o trabalho do ensaio é discorrer sobre esses detalhes, sobre o contexto e sobre a mensagem nas entrelinhas que faz aquele espécime mais do que seu arquétipo. Esse arquétipo, no caso do Ceifador, é o gênero de distopia. O mundo do livro é, afinal, um em que cabe a uma elite decidir o fim de uma vida. Uma elite que não responde a nenhuma autoridade reguladora a não ser a si própria. Mas essa não é uma classificação tão exata. É o equivalente de dizer que uma história sobre um divórcio é um romance. Também não dá pra dizer que o mundo do Ceifador é uma utopia, por mais que ele pareça uma no começo, com a erradicação da pobreza, da fome, de guerras, com a superação da morte e até do Estado. Porque quanto mais a história avança, mais ficam claras suas feridas abertas. Isso é proposital. O Neal Shusterman explica numa entrevista a Walker Bucks como ele teve a ideia original para a novela. Ela surge exatamente como antítese às distopias tradicionais. Enquanto a maioria das distopias parte de um mundo em que as coisas deram errado, Shusterman imagina um mundo em que as coisas deram certo. Um mundo perfeito. E qual seria o terror que surgiria desse mundo perfeito? The world of Scythe really came when I was thinking about dystopia and how, for the past 10 or 15 years, teen dystopia has been such a huge thing. All of the books that sort of built this whole teen dystopia genre, I felt like I wanted to do something different. And so I started to sort of deconstruct dystopian stories. Dystopian stories are always about what happens when the world goes wrong. But what I haven't seen is what happens when the world goes right. What happens when we get all of the things that we want? You know, there's consequences to getting what we want. You know, a world without war, a world without disease, without hunger. These are all things that we do legitimately want, but there will be consequences when we get that world. So what happens when we have a world where people can live forever? We have to deal with that. You know, we've stolen death from nature, we've broken the cycle of life, we're gonna have to figure out how to deal with that. And so I thought, well, since the idea is that this is a perfect world, in a world where death no longer comes naturally, how will people still die? And I thought, well, computers could decide, but no, that would be dystopian. The government could decide, no, that would be worse. And then I thought, you know, in the perfect world, the Jedi would decide. You know, the Jedi of death, the most honorable, the most enlightened people would be the ones who make this decision. And so I came up with the idea of these characters that I called Scythes, which are these noble, enlightened people, and their whole job is to thin out the human population. But of course, when you have that much power, you can get corrupted. And so that's sort of where the story begins. Essa proposta única já seria o bastante para fazer um bom livro. Mas além disso, ele é absurdamente bem escrito. Eu concluí o terceiro livro da saga logo depois de ler O Mundo de Sofia, e se para esse último uma das minhas maiores críticas era o quão mal distribuída eram os eventos da história, eu não poderia elogiar mais o Ceifador por fazer exatamente isso com absoluta maestria. Cada um dos capítulos é usado para avançar a história de maneira significativa, sem exceção. Mesmo quando um é dedicado mais a nos familiarizarmos com certo personagem, isso não é feito no vácuo. Mesmo detalhes de um capítulo na metade do primeiro livro são explicados, mesmo que não fosse necessário, no terceiro.
E aproveitando que eu falei de personagens, todos eles servem para algo na história. Mais do que isso, a maioria deles é independente, mesmo que suas trajetórias converjam em algum momento. Eles são protagonistas do próprio arco individual, que é concluído completamente ao fim da história. Com exceção do primeiro décimo do segundo livro, que parece ter sido escrito por outra pessoa, a escrita é impecável, uma delícia de ler do começo ao fim. Por mais que haja muito o que falar da mensagem da obra e muito a aprofundar nos seus temas, mesmo a parte superficial já é interessante no seu próprio mérito. É difícil descrever com precisão a experiência de ler um livro, mas o meu passar de capítulo para capítulo em um transe raro no anseio de saber o que vem depois, onde isso tudo termina, de desvendar os mistérios desse mundo, é o que eu acho que fala melhor sobre a qualidade da narrativa. Um quarto livro de histórias selecionadas tem um lançamento previsto ainda para esse ano, e uma adaptação do primeiro para cinema está em produção pela Universal, então oportunidades de falar mais a fundo sobre não vão faltar. Mas, por enquanto, eu me contento apenas em recomendá-lo. Ser bom e instigante, eu espero, é incentivo suficiente para isso. Por conta da novidade da proposta, você só tem a ganhar mergulhando na leitura, sabendo não muito mais que a sinopse. Então, por mais que críticas literárias não sejam muito do meu agrado, esse é um caso excepcional. Até porque, mais do que entender os seus temas e a sua mensagem, mais do que discorrer sobre minúcias ou sobre os grandes movimentos da narrativa, mais do que analisar o arco da jornada de um personagem específico, O Ceifador é um livro que eu quero que mais pessoas leiam. E eu espero que eu tenha feito bem o meu trabalho.